Dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Tá chegando agora, já sabe, deixe seu joinha, deixe seu comentário, e o seu comentário é muito importante pra gente, é muito importante que você esteja aqui no canal com a gente, que o YouTube reconheça que vocês gostam desse vídeo, né? Recomende para mais pessoas e mais pessoas possam mandar a história delas aqui pra gente também. Bom, simbora lá comigo para o nosso vídeo de hoje. Eita que já vi tudo, hein? Já vi tudo. Beto escolheu essa história para deixar vocês nervosas e eu tenho certeza disso. Prepara o Rivotril. Dani, espero que esteja tudo bem com você, minha querida. Meu nome é Alice, eu tenho 37 anos. Tenho um casal de filhos. Estou separada há 2 anos. Fui casada e traída pelo meu marido por mais de 10 anos. Atualmente sou uma mulher livre e desimpedida. E não seria exagero se eu dissesse que talvez eu esteja vivendo a melhor fase da minha vida. Depois de ser enganada pelo meu marido por mais de uma década, resolvi experimentar como é ser amante de homem casado. E sinceramente, não existe coisa melhor. Eu sendo amante, eu não tenho compromisso e nem responsabilidade de ficar cuidando de homem que não me dá valor. De ficar fazendo tudo por ele, e ele sempre dizendo que nada estava bom. E muito menos eu tenho obrigação de ficar esfregando a cueca cagada do meu marido no tanque. Diga-se de passagem, meu ex-marido, ele não podia nem usar cueca clara, porque sempre borrava as cuecas dele. Bom, eu só aproveito as partes boas que eles me proporcionam. Frequentar melhores motéis, comer em bons restaurantes, sem ter que dividir a conta, às vezes até algumas viagens. Isso sem falar que na hora do sexo é muito raro um homem broxar com a amante. Eita, eita. Muito pelo contrário, eles sempre estão com apetite de leão e eu adoro isso. Dani, conheci seu canal há mais ou menos 3 anos, um pouco antes de eu me separar. Na época eu estava procurando histórias de mulheres traídas e desvalorizadas pelos maridos. Eu queria entender o cotidiano e a mente dessas pessoas que, assim como eu, sofreram uma traição. O YouTube aleatoriamente me indicou o seu canal. Eu vi que tinha várias histórias com esse tema na playlist do seu canal e comecei a devorar todas elas. De lá pra cá virou uma companheira minha, porque mesmo depois que eu criei coragem para me separar, eu jamais larguei sua companhia. Tô sempre ouvindo seus vídeos, seja no carro, a caminho do trabalho ou na academia, ou em casa quando não estou com meus filhos. Mesmo eu não assistindo os vídeos com meus filhos perto, porque o meu mais novo tem 4 anos, né? Mas ele já até te conhece. Então ele entra no quarto, eu tô deitada, ele fala: mãe, você tá assistindo o canal da tia Dani de anos? Bom, eu explico pra ele que o canal da tia é só pra gente grande. Mas, como ele é teimoso, ele costuma insistir. Eu continuo não deixando. Seu canal ele tem conteúdos sensíveis. Imagina eu ligar o canal perto dos meus filhos e começar a história de que um genro transava com a sogra. Eu vou acabar fazendo um furdunço na cabeça deles. Mas vamos começar a minha história. Dani, eu nasci numa família de classe média relativamente alta. Meu pai era empresário, possuía algumas farmácias e minha mãe, ela ajudava meu pai nos negócios. Mas ela também dava aula particular de alemão. Minha mãe fala fluente alemão. Ela morou em Frankfurt dos 6 aos 19 anos de idade. Meu avô era engenheiro numa empresa do setor automotivo, então passou mais de 15 anos trabalhando na Alemanha. Ele primeiro foi sozinho, depois minha avó foi com os filhos, depois ele veio embora e ficou um tempo no Brasil, mas resolveu voltar para lá com a minha avó. Minha mãe resolveu continuar no Brasil. Eu nasci e fui criada numa casa ampla, com jardim, piscina. Minha casa era bem confortável. Essa casa minha mãe herdou do meu avô. E ela era e continua sendo apaixonada por essa casa. Infelizmente, minha mãe teve que vender ela um pouco antes de eu me casar. Meu pai ele teve sérios problemas financeiros e para eles não perderem essa casa por causa de dívidas, optaram por vender.
antes que corresse o risco de ser penhorada, já que meu pai tinha pendências na justiça. Dani, na minha infância eu tinha tudo que eu precisava, acho que até mais do que eu merecia. Porque assim como meu filho mais novo, eu também era muito pirracenta. Eu sempre estudei em escolas particulares tradicionais da minha cidade. Meus avós faziam questão de pagar os estudos dos netos, e meu avô ele não media esforços financeiros para colocar os netos nas melhores escolas. Já minha mãe, ela fazia questão que eu cursasse inglês e que eu fizesse aulas de balé e piano. Até hoje eu ainda sou apaixonada por piano, mas depois que eu me separei, me mudei para um apartamento menor, eu ainda não consegui trazer meu piano para cá. Dani, desde criança minha rotina era muito intensa. Estudava de manhã e praticamente todos os dias eu tinha uma atividade extra para fazer. Como nem eu, nem meu pai, nem a minha mãe tinham tempo para levar eu e meu irmão para as atividades, meu pai pagava uma pessoa de confiança para ser nosso motorista. E ele ficava praticamente à disposição minha e do meu irmão para levar no colégio e atividades ali extraescolares, né? Depois que meu avô ele veio embora da Alemanha, ele não conseguiu ficar muito tempo no Brasil. Ele já não suportava o calor daquela época. Eu fico imaginando se ele ainda estivesse vivo. Acho que ele nem viria ao Brasil para visitar, já que o calor atualmente está beirando o insuportável. Como meu avô ele resolveu voltar para a Europa com a minha avó, depois que os filhos estavam casados e encaminhados, a minha mãe e meus tios sempre iam visitá-lo nas férias escolares. Eu também viajei com muita frequência para a Alemanha e pela Europa durante toda a minha infância e adolescência. Sempre fui apaixonada pela Europa, principalmente pela Alemanha, Dinamarca e República Tcheca. Já tem alguns anos que eu não viajo para nenhum desses países e sinto falta das minhas viagens. Dani, apesar de todo esse glamour que eu tive na infância e na adolescência, eu sofri muito com a forma rígida que a minha mãe me tratava. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa perfeccionista. Então ela cobrava muito eu e o meu irmão em relação a tudo, principalmente nos estudos. Se a gente tirasse alguma nota abaixo de 7, que era uma média na nossa escola, a minha mãe enlouquecia. Ela colocava a gente para estudar horas e horas com uma professora particular e cortava um monte de coisas. Eu sempre fui apaixonada por chocolate. Eu me recordo que um dos piores castigos que ela me deu foi eu ficar semanas sem poder comer um chocolate. Eu tinha tirado nota baixa e aquilo mexeu tanto com o meu psicológico e eu fiquei estressada. Mas se tem uma coisa que minha mãe sempre teve na vida e ainda continua tendo, é palavra. Se ela falasse que a gente ia ficar 2 semanas sem comer ou fazer tal coisa, pode ter certeza que ela ia cumprir aquele prazo, certinho. Não tinha meio termo com ela. Meu pai, ele até poderia intermediar para que ela abrisse mão do castigo, mas ela nunca cedia. Dani, eu sempre gostei de estudar, mas eu nunca fui daquelas alunas que era mais inteligente da sala. Eu fazia parte da galera que vivia na média, ou um pouco acima da média, mas tirar uma nota 10 da minha vida era raridade. Minha mãe sempre me cobrava para que eu ficasse entre os melhores da sala. Então ela parecia que nunca estava satisfeita com o meu desempenho escolar. A minha escola eu não vivia assim cercada de muitas amigas. Eu às vezes me sentia um pouco deslocada do grupão que existia. As minhas amigas eram mais próximas de mim, né? Assim como eu era meio deslocada. Então, muitas vezes, as amigas que ela tinha eram as deslocadas. Então, elas não eram convidadas para aniversário daquelas pessoas mais, né, descoladas. Isso, de certa forma, me gerava uma frustração. Eu queria muito ser próxima ao grupão, mas eu não conseguia ser aceita no tal do grupão. Eu acho que eles me achavam chata, e isso me entristecia. Eu ficava para morrer quando alguma amiga mais próxima de mim era convidada para uma festa e eu não. Eu ficava me perguntando o que eu tinha que fazer para ser aceita pelo grupão. Meu irmão, ele sempre foi uma pessoa mais solta e descolada, então ele sempre foi um menino cercado de amigos. Ele se relacionava com todo mundo que sempre era convidado para tudo. Naquela época não tinha essa coisa de ficar procurando psicólogo por qualquer motivo.
Se fosse hoje, talvez eu tivesse pedido ajuda à minha mãe para procurar um psicólogo para mim, porque é um trauma que eu ainda carrego. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não se aproximam de mim como eu gostaria que elas se aproximassem. Às vezes eu tenho a sensação de que algumas pessoas me acham antipática, mas na verdade não é antipatia, é só timidez. Bom, Dani, quando eu me tornei adolescente, a pressão lá em casa começou a aumentar. Meu pai e minha mãe queriam decidir qual seria a minha profissão. Meu pai fazia questão que eu estudasse medicina, minha mãe engenharia, mas nenhuma das duas áreas me atraiu. Quando eu dizia para eles que eu não queria ser nenhuma dessas duas coisas, eles ficavam super chateados comigo e não aceitavam o curso que eu queria fazer. Com muito custo e muita discussão lá em casa, eles aceitaram. Deixa eu botar no silêncio meu telefone, gente. Eles aceitaram que eu fizesse odontologia. Mas essa minha escolha não atendeu à vontade de nenhum dos dois, não. Pelo menos eu consegui fazer o curso que eu sempre quis. Antes de eu entrar na faculdade, muita coisa aconteceu na minha vida. Meu avô faleceu repentinamente na Alemanha. Meu avô sempre foi um homem saudável, que sempre cuidou da saúde. Ele se alimentava bem, não comia fritura, não comia gordura, né? Comida gordurosa. Caminhava em torno de 2 horas por dia. E numa dessas caminhadas, ele teve um mal súbito e passou mal. Então ele teve uma morte fulminante. A notícia da morte do meu avô caiu como uma bomba na minha casa. Mesmo a minha mãe, meu avô morando longe, né? Minha mãe morando longe deles, a minha mãe era muito apegada a eles. E um pouco antes disso acontecer, com meu avô, as farmácias do meu pai já não estavam caminhando mais somente com o faturamento delas. Então meu pai estava começando a pegar empréstimos bancários para conseguir manter o pagamento dos fornecedores e dos funcionários em dia. Meu avô, ele era uma das poucas pessoas que a mãe compartilhava esses problemas. Então meu avô, ele começou a ajudar minha mãe com mais dinheiro do que ele já ajudava. Só que ele ajudava minha mãe escondido dos meus tios. Meus tios, eles não queriam trabalhar, então eles se mantinham com o dinheiro do meu avô. Então meu avô começou a cortar a vida boa deles e ele também não podia contar que ele estava ajudando minha mãe financeiramente. Como eu já disse, meu avô, ele sempre fez questão de pagar os estudos dos netos, mas tinha um tio meu que explorava ele. A minha mãe, ela só começou a pedir ajuda mesmo quando a coisa apertou. Tudo começou a desandar nos negócios do meu pai quando grandes redes de farmácias chegaram na cidade. Meu pai, mesmo sendo dono de farmácia tradicional, ele não conseguiu acompanhar o preço das farmácias concorrentes. Então, a clientela começou a sumir. O pessoal continuava comprando com ele, já era clientes de muitos e muitos anos, né? Mas a grande maioria queria saber de preço, como todo consumidor, né? Você vai onde está o preço mais baixo, né? Mesmo com oferta de preço mais baixo nas concorrentes, a grande maioria não largava a mão do meu pai. Mas tinha muita gente que nem ia mais na farmácia. Então meu pai, para pagar funcionários e fornecedores, ele começou a pegar empréstimo. E isso se tornou uma bola de neve. Meu avô chegou a ajudar até onde ele pôde, mas ele começou a aconselhar meu pai a fechar as portas das farmácias. Mas meu pai não aceitava e pouco tempo depois meu avô faleceu. Então meu pai, ele sempre foi apaixonado pelo trabalho dele. E quando realmente não deu mais para ele continuar, já que ele não tinha mais condições, né, de pegar empréstimos e muito menos ele ia conseguir pagar os que ele tinha, ele resolveu fechar as portas. A dívida já estava enorme. Ele teve que começar a vender as coisas que ele e minha mãe tinham, inclusive a casa, que foi uma das coisas que minha mãe tinha ganhado do meu avô. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles caíram em depressão. E essa depressão, ela não foi só pelas perdas. Foi também porque a notícia se espalhou pela cidade que meus pais estavam quebrados e endividados.
A verdade, eles não chegaram a quebrar totalmente. Meu pai conseguiu guardar algumas propriedades e algum dinheiro que ele tinha guardado, mas nosso padrão de vida caiu drasticamente. Meu pai também amava trabalhar nas farmácias, né? Meu irmão não conseguiu suportar muito bem essa nova situação. Ele sempre gostou de curtir muito, de viajar. Meu pai dava tudo para ele. Mas quando o dinheiro começou a faltar, meu irmão meio que surtou. Ele queria continuar mantendo o padrão de vida que ele tinha antes do pai dela falir, né? Então ele começou a beber mais do que ele já bebia, começou a arrumar confusão na rua e com pouco tempo descobrimos que ele estava usando drogas. Eu já sabia que ele fumava maconha de vez em quando, mas jamais imaginei que meu irmão ia fazer o uso de drogas mais pesadas. A gente só foi descobrir quando meu irmão se envolveu numa confusão de trânsito. A polícia parou e revistaram ele, acharam vários papelotes. Daquela branquinha, né? Não vou falar o nome. Ele chegou a ser levado para a delegacia, mas o advogado do meu pai na época conseguiu provar que ele era usuário. Mas isso foi um escândalo lá dentro de casa. Meus pais, eles sempre tiveram horror a drogas. E a grande dúvida que ficou era se meu irmão tinha começado a usar essa porcaria antes dos problemas que aconteceram na minha família ou depois. O meu irmão sempre disse que foi depois, mas eu tenho minhas dúvidas. Depois desse escândalo, meu irmão chegou a ser internado 2 vezes. Hoje em dia, ele diz pra gente que ele parou, mas eu tenho minhas dúvidas. Acho que ele só fez mesmo uma redução de danos e de vez em quando ele continua usando. Isso é uma percepção minha, mas eu nem toco nesse assunto com ele nem com a minha mãe. Dani, a minha história de ser traída por namorados começou cedo. Com 16 anos de idade, comecei a namorar sério com um menino da minha cidade. Esse menino era bastante carismático, bem conhecido. Eu acabei me apaixonando por ele cegamente. Ele vivia dentro da minha casa nos finais de semana, já que nos dias de semana a minha mãe não me deixava namorar por causa da escola, né? Nos finais de semana ele ia lá para casa, tomava banho de piscina e a gente sempre estava fazendo alguma coisa diferente. A minha mãe não ligava de eu chamar minhas amigas e meu namorado para lá nos finais de semana, muito pelo contrário, ela gostava. E foi numa dessas idas, né, das minhas amigas e do meu namorado lá para casa, que a moça que trabalhava na minha casa pegou o meu namorado beijando uma das minhas amigas em um dos banheiros. Na mesma hora, a moça que trabalhava lá me contou o que ela tinha visto. Eu acabei fazendo o maior escândalo. Como ela confrontou os dois na minha frente, eles não tiveram coragem de desmentir. Ela mesmo colocou os dois para fora de casa. Eu fiquei arrasada. A minha mãe me proibiu de continuar meu namoro com ele. E desde essa época, eu já era muito boba e muito iludida. Só dele me pedir desculpas, eu já queria voltar com ele. Minha mãe proibiu de voltar com ele e disse que ele não tinha só traído a minha confiança, mas sim de toda a família. Depois desse episódio que eu fui traída, eu fiquei um tempo sem namorar ninguém. Eu até chegava a ficar com alguns meninos, né? Mas eu não chegava a namorar. Até porque eu ainda gostava desse meu namorado que tinha me traído. E eu tinha esperança de voltar para ele. Mas isso acabou não acontecendo porque o tempo foi passando e eu com muito custo consegui esquecê-lo. Quando eu fui ter o meu outro namoro sério, já foi o Jurandir. Jurandir entrou na minha vida quando a minha família já estava passando por aquele problema financeiro que eu relatei. Como a família do Jurandir sempre foi uma família conhecida na cidade, ele já sabia da situação da minha família. A gente até se conhecia de vista, mas eu até então não tinha nenhuma proximidade com ele. Quando eu entrei na faculdade, comecei a frequentar alguns bares que eu não frequentava e comecei a encontrar Jurandir com frequência. Como ele tinha muita amizade com alguns amigos que eu fiz na faculdade, a gente foi se aproximando cada vez mais, até que começamos a ficar e depois de um tempo que estávamos ficando, ele me pediu em namoro. Então eles começaram ali a namorar. Só que o meu erro, Dani, foi começar a namorar sério com o Jurandir. Eu já sabia que ele tinha fama de ser um cara que passava o rodo na cidade. Ou melhor, né? Passava a pica num monte de meninas. Ai, meu Deus, vocês são malucas. Não, né? Toda cidade tem seu Jurandir, né? Bom,
Mesmo assim, eu acreditei no nosso relacionamento. Com menos de 6 meses de namoro com ele, engravidei da minha primeira filha. Resolvemos casar. Para ser mais exata, não foi bem a gente que resolveu casar, porque até que eu queria mais casar, mas Jurandir até tentou só continuar namorando. Ele dizia que ele não queria nenhuma coisa séria naquele momento. O cara faz uma filha, não quer nenhuma coisa séria com ninguém naquele momento. Mas o pai dele acabou impondo que ele se casasse comigo, e como o pai dele é dono de uma pequena construtora, o pai dele nos deu um belo apartamento pra gente e forçou Jurandir a se casar. Mas, se fosse hoje em dia, eu jamais aceitaria uma imposição dessas. Gente, antigamente era assim, engravidou, casa. Mas na época eu era imatura demais para adivinhar que eu teria um casamento tão ruim e que seria tão infeliz ao lado de Jurandir. No nosso casamento não teve nenhuma agressão física, mas eu fui desprezada por ele durante todo o tempo que nós passamos juntos. E por muito tempo eu sofri muito com esse desprezo. Desde o início do nosso casamento, eu já comecei a enfrentar uma série de problemas com o Jurandir. Desde que a gente se casou, ele não aceitava ter a vida de casado. Ele queria continuar fazendo tudo o que ele fazia antes. Ele queria continuar saindo com os amigos, tudo tipo assim. Ele queria viver uma vida de solteiro, né, gente? Ele não estava querendo ficar ali casadinho, não. Bom, a minha filha tinha menos de 3 meses quando o Jurandir começou a sair para festa sozinho. Como a gente tinha babá, ele até me chamava para ir com ele e falava que era para eu deixar nossa filha com a babá. Mas é claro que eu não ia. Já que nossa filha mamava no peito, eu também não tinha confiança suficiente para deixá-la com babá. Eu também não era tão irresponsável assim nesse tempo, né? E mesmo eu muitas vezes implorando para ele ficar em casa, ele não me ouvia. Ele ia para a rua e isso, gente, era de quinta a domingo. Quando eu discutia e batia a boca com ele por causa dessas atitudes dele, ele jogava na minha cara que eu sabia muito bem que ele não queria ter se casado. Disse que só tinha se casado porque o pai dele tinha obrigado ele a se casar. Eu ficava arrasada quando ele falava essas coisas. Eu me sentia a pessoa mais mal amada do mundo. Só que depois de um tempo ele começou a jogar mais baixo ainda. E nas nossas discussões ele começou a insinuar que eu só queria casar com ele porque a minha família estava falida e devendo a um monte de bancos. E eu não queria perder meu padrão de vida que eu sempre tive. Quando ele falava essas coisas, eu ficava indignada. Eu jamais fui deslumbrada com o dinheiro e dinheiro nunca foi prioridade da minha vida. Eu me casei com ele porque realmente eu estava apaixonada. E eu não queria que minha filha fosse criada longe do pai. Principalmente porque eu jamais achei que as coisas seriam daquele jeito. Só que as coisas, ao invés de melhorar, pioraram. Com o tempo, eu comecei a ouvir boatos que Jurandir estava se envolvendo com uma menina da cidade. Mas além de eu não ter provas, eu também não tinha coragem para saber se as coisas que as pessoas falavam era real ou mentira. Não existia provas que comprovassem as traições dele. Sempre que eu questionava ele de alguma coisa relacionada a isso, ele dizia que eu estava ficando louca, que mente vazia era oficina do diabo, que eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer e ocupar minha mente. Até que resolvi exercer minha profissão de dentista. Quando tomei essa decisão, meu sogro me deu uma sala comercial de presente e montou meu consultório. Um consultório super moderno. Então comecei a exercer minha profissão. Só que na maioria das vezes que eu chegava em casa, eu costumava atender um consultório até 7h30. Então eu chegava um pouco antes das 8. Jurandir, ele já tinha chegado do trabalho, tomado um banho e saído. Ele sequer ficava com a nossa filha um pouco. Ele trabalhava e trabalha até hoje com o pai. Então ele sempre fez o horário dele. Por esse motivo, né, ele saía cedo do trabalho só para chegar em casa antes de mim e para sair. Quando algum paciente desmarcava o último horário, eu ainda pegava ele em casa. Mas quando isso acontecia, ele inventava que tinha uma reunião,
que teria que sair novamente. No início eu até perguntava à secretária dele se era verdade aquilo, e claro que ela sempre confirmava, né? E depois eu descobri que ele ficava com a secretária. Eu entendi o porquê que ela sempre confirmava as mentiras de Jurandir para mim. Dani, tive centenas de discussões com o Jurandir, enquanto nós éramos casados. Mas com o tempo eu fui cansando. Ele, além de ter uma rede de proteção que sempre acobertava as traições dele, ele também era muito mentiroso. E depois eu fui descobrindo um monte de traições dele. Ele levava um monte de, PUTA, que ele falava. Ela falou da cidade para o motel. Pagava o motel no cartão dele. O nome que vinha na fatura do cartão era um nome de posto de gasolina. Depois eu descobri que era um nome fantasia. Esse posto, que nem existia na cidade, na verdade era um motel que ele levava as raparigas dele lá. Já que era muito... Ela falou que deu conta, assim, ficou preocupada porque era muito abastecimento ali naquele posto, né? E não era posto de gasolina, né? Bom, quando eu descobri isso, eu pensei em me separar dele. Inclusive, conversei com meu sogro sobre as traições, sobre como Jurandir não se importava comigo, mas meu sogro me aconselhou a não me separar. Ele sempre prometia conversar com o Jurandir para Jurandir tomar vergonha na cara. Então eu fui ficando, até que eu engravidei do meu segundo filho. Esse que eu contei no início da história, que ele não pode te ver na TV. Ah, tá. Que ele pergunta se tá vendo tia Dani. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu a princípio coloquei na minha cabeça que eu ia ligar o botão do foda-se e ia aguentar calado as traições do meu marido. Só que aconteceu um fato que foi a gota d'água para mim. Nesse dia que aconteceu esse fato, minha filha estava na casa da minha sogra. O meu filho mais novo estava na nossa casa com a babá. Nesse dia eu tive uma enxaqueca enorme durante a tarde, pedi minha secretária para remarcar meus pacientes e peguei meu carro e fui para casa. Eu nem liguei para Jurandir para falar que eu estava passando mal, porque ele sempre estava pouco se importando comigo. Ele nunca me acompanhava em nada. Quando eu cheguei em casa, eram as 3 da tarde. Eu vi que a pasta dele estava em cima da mesa e já achei aquilo estranho. Quando eu estava chegando próximo do meu quarto, ouvi alguns barulhos estranhos e vi que eram gemidos. Nessa hora, gente, eu fiquei paralisada. Meu marido estava na cama com a babá do meu filho. Dani, quando eu vi aquela cena, eu fiquei enlouquecida. Eu sabia que meu marido era um vagabundo, mulherengo, mas eu jamais imaginei que ele tivesse coragem de me trair dentro da nossa casa. Ainda mais com a babá. Gente, ela não tinha nem 19 anos ainda. Ainda por cima, em cima da minha cama. Nossa, aí é foda, hein? Nessa hora que eu dei o flagrante, eu comecei a gritar. Perguntei que safadeza era aquela. Os dois viraram pra mim com cara de apavorados e a babá começou a pedir desculpas, começou a procurar a roupa dela no chão e o cara de pau do meu marido teve a coragem de me perguntar o que tinha acontecido para eu chegar mais cedo. Nisso comecei a xingar ele de tudo quanto é nome. Depois de colocar toda a minha raiva pra fora, eu fui pro quarto do meu filho enquanto ele dormia o sono dos anjos e eu só chorava. Quando eu saí do quarto, meu marido e a babá já não estavam mais no apartamento. Alguns minutos depois, a babá me mandou uma mensagem pedindo desculpas e disse que só tinha feito aquilo porque meu marido dava dinheiro a ela para transar com ele e que ela só aceitava porque estava precisando, já que a mãe dela estava doente. E teve a audácia ainda de dizer que aquela não tinha sido a primeira vez. Ele pagava ela para pagava a mulher lá para transar com ele. Eu esperei meu filho acordar e quando cheguei na casa dos meus sogros, eu estava com a minha cabeça estourando. Mas mesmo assim eu consegui contar para eles o que tinha acontecido. Mostrei as mensagens da babá para ele, não terem dúvidas do que eu estava contando. Depois disso comecei a sentir uma tonteira, uma fraqueza e só acordei no hospital. Quando acordei eu estava tão desorientada que parecia que eu tinha tido um pesadelo. Mas na hora que eu vi meus sogros e minha mãe, que também estava lá, eu comecei a relembrar tudo o que tinha me acontecido. Fiquei um dia internada em observação e no outro dia eu decidi que eu não queria voltar para casa. Minha mãe e meus sogros apoiaram minha decisão. Então, depois de uns dias, entrei com o pedido de separação
E meus sogros dessa vez ficaram do meu lado. Falaram que a melhor coisa para eu fazer seria realmente ficar longe do filho deles, que não merecia a mim. Meu sogro chegou a demitir Jurandir da empresa, mas depois de um tempo eles se reconciliaram. Eu passei algumas semanas na casa da minha mãe, depois meu sogro me deu um apartamento de 3 quartos para eu morar com meus filhos. O apartamento está no nome dos meus filhos e eu tenho usufruto do imóvel. E ainda recebo uma pensão que foi estipulada pelo juiz. E proposto pelo meu sogro, porém eu concordei em compartilhar a guarda dos meus filhos com o Jurandir. Só que quem fica com eles são meus sogros, que são apaixonados pelos netos. E eles são apaixonados pelos avós. Apesar de todo o mal que o Jurandir me fez durante anos, eu tenho que agradecer muito pelo sogro e sogra que eu tive. Eles sempre me trataram como uma filha e nunca me deixaram faltar absolutamente nada. Eles lutaram até onde deu para que meu casamento não acabasse. Mas eles mesmos chegaram à conclusão que o filho deles era um caso perdido. Dani, depois que eu me separei, eu cheguei a namorar com um cara que eu já tinha namorado na adolescência. Ele tinha ficado viúvo um pouco antes de eu me separar. Mas não deu certo, ele tinha uma mania horrível de querer mandar na minha vida, dar palpite na criação dos meus filhos. Além de ser um cara mão de vaca pra caramba. Fazia questão de dividir todas as contas, todas as despesas que a gente tinha. Então eu resolvi que eu ia ficar sozinha. Eu não queria me envolver com ninguém. Eu não queria ser soberbo assim nas minhas decisões. Só que essa minha decisão não durou muito. Acabei me envolvendo com um paciente que é casado. E essa foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Ele é advogado, muito bem de vida, paciente meu há alguns anos. Quando ele ficou sabendo que eu estava separada, começou a jogar um monte de indireta. Inicialmente achei que ele ficava jogando as indiretas da boca para fora. E eu levava na brincadeira. Só que um dia ele estava no meu consultório e me falou que iria fazer uma viagem sozinho, que ele precisava arejar a cabeça. Ele estava cheio de problemas no escritório, no casamento, e me chamou para ir com ele. Quando ele me fez a proposta, eu brinquei com ele que não era para ele repetir, pois eu ia aceitar. Bom, já tinha um tempo que eu não ia para São Paulo. Eu estava com vontade de comprar algumas coisas para o meu consultório. E na mesma hora ele mandou uma mensagem para o agente de viagens e pediu que emitisse 2 passagens e fizesse uma reserva de 3 dias para a gente num hotel. Quando ele fez isso, eu quase nem acreditei. Disse a ele que ele era maluco, que eu estava brincando. Mas essa brincadeira tinha um fundinho de verdade. Bom, eu viajei com ele. Esse homem me surpreendeu em todos os sentidos. Estamos juntos até hoje. Mantemos uma relação liberal. Eu não me importo e nem comento sobre o casamento dele. E também não gosto que ele comente comigo sobre os problemas dele. A esposa dele, inclusive, também é minha paciente. E mesmo a gente não sendo amigas, eu tenho um respeito por ela. Sei que ela é uma profissional dedicada e uma boa mãe. Eu sei disso porque os filhos dela também são meus pacientes. E ela sempre leva eles na consulta. Eu vejo os cuidados que ela tem com os meninos. Eu também não deixo ele se intrometer nas minhas relações e sou bem transparente. Eu não escondo dele que eu tenho um caso com outro homem casado. Esse homem não é meu paciente. Ele tem uma condição financeira boa, igual o advogado, mas ele é um discípulo de Kid Bengala. Gente, tem um negócio gigante que eu nem aguento. Acho que esse cara tem pós-doutorado na cama, pois ele sabe fazer o negócio. Ele sempre me deixa louca. Mas eu não consigo nem reclamar da dor que eu sinto, né? Porque é muito bom. Bom, minha relação com esse segundo cara é puramente sexual. A gente só sai pra ir no motel. A gente nunca viajou, nunca saímos pra jantar. O que me atrai mesmo é a performance sexual dele. Nem conheço a família dele. Não sei nem quem é. Só por foto. E assim como acontece com o advogado, eu não gosto que ele fique se queixando da esposa comigo, pois eu não quero ser cúmplice dos problemas que eles têm no dia a dia. Dani, eu sei que muita gente aqui não vai achar certo o que eu fiz. Que eu estou me envolvendo aí com 2 homens casados. Mas eu cheguei numa fase da minha vida que eu não me importo. Eu só me importo com o meu bem-estar, com o meu bem-estar.
Eu fui casada há muitos anos, sempre fui traída e humilhada pelo meu marido e ele nunca me deu valor. Eu acho que toda mulher merece ter valor, ser reconhecida, sabe? Ninguém nunca se preocupou comigo. Agora eu estou numa fase boa da vida, me envolvendo com esses dois caras que me tratam muito bem. Ambos me enchem de carinho e de prazer. O advogado ainda me enche de presentes, ele é bem generoso. Eu não estou apaixonada por nenhum deles, nem pretendo, porque eu não quero estragar o relacionamento de ninguém. Realmente não é meu desejo, muito menos quero me apaixonar. E nem ter nenhum compromisso sério, mas estou feliz da forma que eu estou. Se quiserem me julgar, que julguem, mas qualquer julgamento ou comentário malicioso para mim vai ser indiferente, pois o que está valendo para mim nesse momento é a minha felicidade. Bom, não tem nada melhor do que ficar solteira e viver romance sem compromisso. Eu não tenho mais preocupação em saber a história, que horas meu marido vai chegar, se ele está com outra no motel. Eu tirei essa preocupação da minha cabeça e isso está me fazendo muito bem. Não vou afirmar aqui que nunca mais vou me apaixonar de verdade, até porque a gente não consegue prever o dia de amanhã. Mas se eu pudesse escolher, eu acho que eu escolheria não me apaixonar por ninguém. Dani, obrigado pelo canal, obrigada pela oportunidade de contar minha história. Desejo a você vida longa para você e canal. Espero que minha história seja selecionada. Pode deixar que eu estou preparada para os comentários das pessoas que vão me criticar, principalmente porque eu não mandei a história com o intuito que alguém fosse passar a mão na minha cabeça. Te adoro. Um beijo, Alice, para você também. Muito obrigada por você ter chegado até aqui e mandado a sua história. É aquela coisa, né, Alice? A gente sempre fala a questão de traição, né? Eu sei que você, durante o seu casamento, você não traiu seu marido. A questão é que agora você virou a amante, né? Então você tá ali fazendo com algumas mulheres, talvez tenha um problema que você teve no seu casamento. E eu sempre falo isso, gente, assim, eu até imagino que você esteja feliz, né? Ninguém te enchendo o saco. Mas eu acho assim, eu tenho uma filosofia que é não faça com os outros que você não quer que faça com você, entendeu? Então, eu penso muito bem nas minhas ações, porque toda ação tem uma consequência, né? E eu não tô afim de carregar consequências ruins de nada que eu escolho. Então, com certeza, assim, não é querendo bancar aqui a puritana, isso, mas eu acho errado, né? Porque mas eu não tô nem falando que é só você que tá errada, não, né? Eu acho errado assim, a pessoa tá casada ali, não está feliz e tá ali com outro, né? Tanto que o seu marido tava errado, né? Esses caras aí que estão com você tá solteira. Então, como você disse aí, eu vou falar no português, claro, cagando aí pro que tá acontecendo na vida deles, entendeu? Então, esse tipo de homem é melhor você nem se apaixonar mesmo, porque com certeza ele fez ali com a mulher dele e faria com você novamente, né? Mas eu tenho aquela coisa assim comigo que é, peraí, eu não quero que aconteça comigo, eu não vou fazer com os outros. Sabe como é que é? Sei lá, eu tenho essa coisa na minha cabeça, né? Eu tenho aquela, já falei pra vocês, talvez seja muito livro espírita que eu li, de que, se eu faço aqui, alguma coisa eu vou pagar aqui. Então, eu não tô falando que você está fazendo mal pra alguém, mas por causa dessa sua escolha, algumas pessoas podem aí passar por mau pedaço, como você passou, né? Com a questão ali da babá e outras talvez que você nem descobriu, né? Então, eu sou dessa opinião. Mas, você deu muita sorte ali. Se você tem um sogro que te ajudou muito, um sogro que, né, tem condições, que esteve ao seu lado. Então você saiu desse casamento de uma forma por cima, né? Você ganhou um apartamento, tudo bem que tá no nome dos seus filhos, mas usufruto, gente, é quando você pode morar ali até, tipo, os filhos de Alice não podem vender, não podem fazer nada com esse apartamento até ela morrer, sabe? Então, é usufruto dela. Então, você tá garantida, né? Você tem uma segurança ali. Você teve seu consultório, né, que foi montado. Então, assim, você teve um
puta sogro ali que te deu muita ajuda nessa fase aí que você, né? Que você se separou, deve ganhar uma boa pensão. Mas realmente, eu acredito que você esteja muito machucada. Até talvez no seu subconsciente, você estando com esses homens casados, tipo, eu vou fazer com o mundo que o mundo fez comigo, sabe? Então, assim, cuidado para isso depois não se tornar algo que você possa se arrepender, algo que você possa começar a se questionar, ai, nossa, por que eu fiz isso? Né? Não queria estar nessa posição. É o que eu tô falando, né? Gente, toda escolha tem uma consequência. Então, assim, nada que a gente escolhe que não é certo vai ter uma consequência boa, sabe? Eu não tô falando que você é uma bandida, que, nossa, né? Que você... Não! Mas muito cuidado aí com as suas escolhas, muito cuidado com o que aconteça, principalmente aí, igual você falou do advogado, né? A mulher dele talvez confie em você, leva os filhos no seu consultório. Ai, sei lá, gente. Eu acho errado, sabe? Não, como eu disse pra vocês, não é sendo a puritana, mas eu acho que é errado. Eu acho que você tá solteira, cara, curte sua vida. Beija uma boca ali, beija uma boca colar, até você arranjar alguém, né? Conhecer alguém que realmente você queira estar junto. Também, se não conhecer, não precisa estar junto com ninguém, né? Vai curtir sua vida, você tem sua profissão, você tem seu apartamento, você tem seu dinheiro, você tem sua liberdade. Nossa senhora, eu acho que eu não me colocaria nessa posição, porque, nossa, é muito estresse. Esse negócio de, Deus me livre, entrar na vida de alguém que já tá casado. Então, não ia rolar pra mim. Bom, Alice, mas eu adorei que você mandou a sua história. Muito obrigada. Eu acho que toda a história aqui serve de exemplo para as meninas, tá bom? E um super beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.